Olá, pessoal! Eu sou a Daisy Klein e estou aqui hoje trazendo um tema. O meu tema de hoje é Conhece-te a ti mesmo ou os robôs te conhecerão melhor do que você mesmo. Opa, deixa eu ligar aqui a câmera, colocar aqui uma luzinha. Olá, Jefferson, bem-vindo, tudo bem? Então, hoje é dia do futuro, nós estamos fazendo um movimento aí de todos os fluxonomistas. Eu vou depois contar um pouquinho do que é a fluxonomia. Fluxonomia é criada pela Lala Denzelin, que é uma futurista, criadora de técnicas para as novas economias. Mais tarde eu vou contar um pouco sobre isso. Mas eu sou uma das pessoas que vão falar nesse dia de hoje. E o tema que eu trouxe hoje para vocês é Conhece-te a ti mesmo ou os robôs te conhecerão melhor do que você mesmo. E eu vou contar um pouquinho do porquê que eu resolvi falar desse tema. Eu assisti eu gosto muito do Yuval Harari. Yuval Harari é aquele historiador super conhecido internacionalmente, israelense, que escreveu Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI. E ele fez um Roda Viva aqui no Brasil, na TV Cultura. Essa entrevista é super interessante, eu vou inclusive colocar o link dessa entrevista para vocês depois, porque nessa entrevista ele fala que nesse momento que a gente está vivendo de altíssima tecnologia, né, a tecnologia está evoluindo para lugares que nos colocam quase numa posição de poder de deuses, né, divina. Então a gente tem aí a inteligência artificial, a nanotecnologia, biotecnologia e uma série de coisas que nós, mortais comuns, mal imaginamos que existem, mas esse poder todo coloca a gente num lugar quase de divindade, né? E começou a surgir lá no Silicon Valley, que mexe com todo esse poder, a dúvida do que a gente faz com esse poder todo, como é que a gente utiliza isso para o bem. E vocês sabem dessa dúvida, porque muitos de vocês já devem ter assistido aí o Dilema das Redes, que está no Netflix, que é um ótimo documentário falando disso, né? Então, esse leque de informações aí que estão sendo coletadas nas redes, estão sendo usadas para direcionar a gente para os assuntos que interessam para as grandes empresas, para as compras que interessam para as grandes empresas e até para jogos políticos já. E aí, nessa entrevista que eu estava contando, o Yuval Harari fala bastante disso, fala de todos esses perigos da tecnologia, e ele mesmo fala que se a gente não se conhecer muito bem, o computador, o robô, ele vai conhecer a gente melhor do que a gente mesmo. E isso por quê? Porque eles têm muita informação, então eles começam a direcionar, como mostra lá no Dilema das Redes, direcionar a nossa atenção. Então, se eu aparentemente gosto de alguma coisa, ele começa só a me mostrar aquilo que eu gosto. Só mostrar aquilo que eu gosto. E isso torna o mundo muito dual, né? Ele separa um pouco as pessoas, porque a pessoa não consegue mais expandir os pontos de vista dela, porque é só aquilo que vai ser mostrado para ela. Existe um perigo real, vamos dizer assim, nessa questão aí da forma que esses dados estão sendo usados. Isso é super bem discutido tanto pelo Yuval Harari como nesse documentário Dilema das Redes. E aí o Yuval conta uma coisa bem interessante. Ele conta que o pessoal do Silicon Valley, de repente, ficou muito interessado pelos historiadores, pelos filósofos, então pelos psicólogos, neurociência. Então tudo aquilo que ficava no campo científico, da teoria, de repente passou a ser muito importante para eles, porque eles se viram em frente a um dilema ético. O que a gente faz com tanta tecnologia? A tecnologia pode nos libertar e pode nos escravizar, depende de como a gente vai usar. Tem uma questão do que a nossa cultura vai fazer com isso. E é muito, muito, muito interessante trazer isso, né? Porque ele é um historiador que questiona muito isso. Ele fala que a gente precisa se conhecer muito bem, se ter mais protagonismo, olhar para dentro, saber o que a gente realmente gosta, para que a gente tenha esse protagonismo de direcionar a vida da forma que nós achamos bom. Porque senão a gente realmente vai virar fantoches aí dessas tecnologias novas. E essa grande discussão, ela não vem de agora. Existe um livro aí dos anos 80 chamado High Tech e High Touch, que
que é do John Naisbitt. E nesse livro ele já fala, né? Ele já fala dessa evolução. Olha, nos anos 80, quando estava começando a tecnologia, né? Mal tinha, estava começando a ter rede, internet, né? Na verdade, chegou bem mesmo nos anos 90, celular e tal. E ele fala do high-tech, que é a alta tecnologia, versus o high-touch, o toque humano. O que é que só o humano, só nós humanos podemos fazer? Onde que a gente realmente agrega nessa história toda? E ele fala algumas coisas interessantes, vou até ler um trechinho que eu separei aqui, né? Abraçar a tecnologia que preserva a nossa humanidade e rejeitar a tecnologia que se intromete na nossa privacidade. Então, essa questão assim a gente é quase que compelido a ampliar o nosso nível de consciência para que a gente possa realmente utilizar a tecnologia de um jeito bom. E ela pode muito ser nossa aliada. Em muitas coisas ela já é nossa aliada. Mas vai depender de como a gente vai utilizar. Até para trazer um exemplo prático do dia a dia aí, da comunicação atual, que a gente está aí com esse monte de redes aí para administrar, a gente está com YouTube, é LinkedIn, é Instagram, é Facebook, a gente tem que administrar tudo isso, e daí tem fórmula de lançamento, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É tanto estresse que eu já vi gente falando assim, não, eu não tenho tempo de falar com o cliente, eu preciso ficar divulgando. Gente, como assim, né? Como que você não vai falar com o cliente, que é onde está a conexão verdadeira, é onde você está conseguindo se conectar com outra pessoa? O nosso diferencial está aí, né? Nessa conexão, nesse conectar, nessa comunicação que a gente consegue fazer. Então, esse binômio aí, high-tech e high-touch, tem que ser olhado com muito cuidado. A gente tem que investir muito nesse nosso high-touch, nesse nosso toque humano, porque é isso que vai perdurar para além da tecnologia. Em relação à tecnologia, a gente já tem muita estatística, né, falando que os empregos não serão mais como antes, que nós mudaremos 5 ou mais vezes por vida de profissão, as habilidades que a gente vai precisar no futuro ainda nem desenvolvemos. As crianças que estão hoje no primário na escola, qual que é o número? 67%, é isso? 65% das crianças no primário vão trabalhar em empregos que ainda nem existem. Isso é do World Economic Forum. Tem vários dados aqui que eu até anotei para passar para vocês, né? A Oxford, 47% dos empregos vão desaparecer em 20 anos. McKinsey, 30% em 20 anos, em 12 anos, 30% do parque industrial hoje será automatizado. E aí a gente tem que olhar para tudo isso e falar, ok, como é que é isso? Qual é o lado bom disso, né? E qual é o lado ruim disso? É importante olhar os dois lados. Então, para quem trabalha em profissões repetitivas, em profissões que não te exigem muita coisa, automáticas, até quem trabalha em profissões teoricamente mais complexas, mas na parte repetitiva, vamos dizer assim, um advogado que faz só ali o feijão com arroz. Tudo isso pode ser facilmente substituído pela tecnologia. Isso é líquido e certo de que vai acontecer. Então, nós como seres humanos, não é para ter medo, mas é para olhar que, poxa, se tanta tecnologia for bem usada, a gente vai poder ser liberado para fazer coisas que nós gostamos mais, coisas que nos interessam mais, coisas que têm mais significado para nós. E a gente percebe que esse movimento está acontecendo aqui agora, porque eu trabalho com orientação profissional, tem muita gente questionando propósito, por que eu faço isso, e questionamentos desse tipo, né? Então, a gente o que acaba acontecendo é que a gente tem que olhar muito para a nossa educação, porque é lógico que a gente sabe que a maioria do povo brasileiro, por exemplo, tem muito pouco acesso, acaba entrando em trabalhos repetitivos, tal. Então a gente tem que realmente melhorar muito o nosso nível de educação. E uma coisa que é muito interessante, eu que estudo, né, o World Economic Forum e todas essas pesquisas de futuro, é que as habilidades de futuro, elas não têm muito a ver com as coisas que a gente estudou na escola. Então, claro que existe uma
uma literatura básica que a gente precisa aprender, que é importante saber, matemática, português principalmente, saber história, saber geografia, saber um pouquinho de cada uma das literaturas básicas aí. Mas é muito mais importante desenvolver o que eles chamam hoje de soft skills, que são essas habilidades que vão ser muito mais, já são muito usadas hoje, já são muito vistas pelo mercado de trabalho, mas vão ser muito mais usadas no futuro. E o que são exemplos dessas soft skills? Né? São colaboração, flexibilidade, estudar a vida toda e ser muito autodirigido nos seus estudos, ser muito autodirigido no seu trabalho também, ser protagonista, saber o que você faz, ter iniciativa, para onde você vai, criatividade, comunicação, pensamento complexo, liderança. Todas essas habilidades, elas são ali mais ou menos desenvolvidas um pouquinho, talvez, na escola, mas elas não são um foco principal, não é pensado, né, na escola. Não, nós precisamos desenvolver essas habilidades, vamos fazer um programa que desenvolva essa habilidade. Elas ficam ali meio que como paralelo, você faz o trabalho de grupo, desenvolve um pouquinho da sua colaboração, mas elas não são uma coisa principal desenvolvida na escola, né? E isso vem de um problema muito mais básico. Oi, queridos que estão aí, Maria Clara, Carlos, eu vi que um monte de gente entrou. Descobri que quando a gente faz live sozinha é mais difícil de acompanhar tudo que todo mundo escreve, né, gente? Mas quem quiser pode mandar perguntas aí, tá bom? Ó, vou aproveitar e vou ler o que a Ellen escreveu, já que eu parei. Meu sonho é que meus filhos pudessem ter acesso à inteligência emocional, empreendedorismo, gestão financeira e autoconhecimento nas escolas. Concordo em todos os sentidos, Ellen, exatamente. É isso que está faltando, essa releitura nas escolas, né? E não só nas escolas, nós precisamos desenvolver isso a vida inteira. E o jeito que a nossa sociedade, a nossa cultura está montada, ela não favorece isso. A gente é desde criancinha muito educado a olhar para fora, olhar para o que o outro está pedindo da gente, que o pai e a mãe está pedindo, que a escola está pedindo, agradar o outro. Tem uma série de comportamentos que são estimulados, né, as regras da sociedade, e que não estimulam a gente para dentro e a perceber o que está dentro de nós. E por que é importante, né, olhar para dentro e perceber o que está dentro de nós? Em primeiro lugar, por isso que eu contei agora há pouco, né, dos robôs e do futuro. Em primeiro lugar, é esse protagonismo, é você saber para onde você quer levar a sua vida, para onde você quer ir, para onde você quer rumar o seu barco. Porque se você não souber, seu barco vai ficar à deriva e vai tá cheio de gente querendo rumar seu barco para você, né? Tá assim, uma profusão de empresas e políticos e organizações querendo rumar o seu barco para você. Então esse é um primeiro motivo muito importante para você olhar para dentro e cuidar do autoconhecimento. Mas eu tenho muitos motivos para contar para vocês, tá, gente? Eu sou apaixonada por autoconhecimento, deixei para me apresentar no finalzinho, porque muita gente me conhece, mas tem pessoas que não me conhecem. Mas o que acontece? Na medida que a gente vai se conhecendo mais, que a gente vai a gente se conhece, com isso a gente desenvolve nossos potenciais, percebe quais são as coisas que a gente precisa desenvolver e vai desenvolvendo nossos potenciais, e isso também vai aumentando o nosso nível de consciência. Então, quanto mais a gente expande o nosso nível de consciência, mais nós estamos expandindo vários tipos de inteligências, mais nós estamos expandindo a nossa percepção do mundo, mais nós estamos expandindo essas soft skills que eu falei, né? Então, colaboração, por exemplo, que é uma das soft skills, ela só é possível quando você realmente se conhece muito bem e se percebe em grupo, porque senão você acaba não conseguindo realmente colaborar, cria conflito e cria competição, porque a competição é o que a gente foi ensinado desde criança. Então, esse autoconhecimento, para poder quebrar paradigmas, quebrar as crenças velhas que você tem aí dentro de você, quebrar medos, é muito, 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 muito importante. Eu gosto de ilustrar isso com um filme, não sei se quem está aqui já viu esse filme. Ele chama Duas Vidas, é da Disney, Tom Hanks, querido que atua lá, eu gosto muito dele. E nesse filme, ele é um adulto de muito sucesso financeiro e muitíssimo frustrado com a vida dele, porque nada do que ele esperava da vida aconteceu.
mas ele cumpriu, de certa forma, o padrão, né? Para ter sucesso, construir uma carreira super de sucesso, incrível, tal. E em algum momento da vida aparece uma criança que começa a mexer com ele. No filme, essa criança é ele mesmo, né? É ele pequeno que volta para mexer com coisas do passado. E, gente, fazendo um paralelo, isso acontece na nossa vida. O tempo todo, é só a gente perceber esses sinais. Então, a gente está aqui, nesse planeta, num aprendizado contínuo, aprendendo o tempo todo. E a gente recebe sinais da vida de que tem alguma coisa ali para a gente aprender, de que tem alguma coisa, aconteceu alguma coisa errada. Vou dar um exemplo ali, né? Eu tive uma clonagem no meu celular aí faz umas 2 semanas. Fiquei muito chateada no dia, tudo. Tive amigos que acabaram caindo no golpe, fiquei super chateada. Passou 1, 2 dias, eu comecei a elaborar aquilo. Peraí, isso aconteceu comigo por quê? O que isso pode me ensinar? E esse questionamento é um questionamento que a gente tem que fazer o tempo todo, porque tudo de bom e ruim que acontece tem uma lição, alguma coisa para trazer para a gente que às vezes está subconsciente. E eu usei esse exemplo porque eu realmente fui fazer exercícios e perceber por que eu tinha traído essa experiência para a minha vida. E no filme que eu estava falando, no Duas Vidas, acontece isso. O Tom Hanks, ele... Não é o Tom Hanks, falei errado, eu gosto muito do Tom Hanks também, mas lá é o... Deu branco no nome dele agora. Tudo bem, depois vocês procuram aí na net. Bruce Williams, lembrei. Nesse filme, ele jogou um monte de coisa para baixo do tapete, ele teve eventos traumáticos quando ele era criança, tal. Traumáticos assim, quando a gente é criança... Às vezes uma coisinha que é desse tamanho quando você é adulto é traumático quando você é criança. O que a gente faz com aquilo? Joga para baixo do tapete, joga para baixo do tapete. A gente faz isso para se proteger. A gente quer se proteger de um sofrimento imediato naquela hora. Só que quando a gente faz isso, isso não vai para um lixo e é incinerado. Infelizmente, né? Isso fica ali agindo subconscientemente. E eu tô falando isso existe num nível individual e num nível coletivo, tá? Então a gente tem crenças individuais e tem crenças coletivas que agem nesse nível subconsciente. E aí, num belo momento da vida, quando a gente tá lá meio desavisado, isso se ativa e vem nos lembrar de que a gente não trabalhou aquilo ainda. Então, essa questão, quando eu falo assim, crenças limitantes do passado, eu tô falando de coisas, impressões que a gente teve do passado, coisas que a gente acreditou, um filme que a gente viu, muitos filmes de princesa que nós mulheres víamos quando eram crianças, as coisas que os pais falavam, pensa que os pais são de outra geração, então quantos paradigmas antigos, não de propósito, né, mas mais por falta de consciência, eles colocaram aqui no nosso panorama. Então tudo isso precisa ser questionado. Como eu falei lá dos robôs, o nosso melhor remédio para esse futuro é a gente estar cada vez mais consciente, questionar as coisas, passar por um crivo de questionamento mesmo. Isso serve para mim ainda? Esse pensamento que acabou de vir aqui, ele ainda serve para mim? Ele ainda é bom para mim? Ele constrói coisas boas na minha vida? Porque a gente acaba deixando essas coisas todas no automático por falta de autoobservação. E aí vou trazer aqui, honrar a fluxonomia, né, que é o que uniu todos nós para a gente fazer essas lives, essa série de lives hoje no Dia do Futuro. Na fluxonomia, estou até com o livro aqui, vamos honrar aqui Lala, né, o livro Novas Economias, Viabilizando Futuros Desejáveis. A gente tem aqui a espiral da fluxonomia. E vocês vão ver que o centrinho da espiral da fluxonomia começa aqui em consciência, o porquê, compreender o presente. Se a gente não começar por nós, né, compreendendo o porquê que nós queremos fazer alguma coisa, porquê que nós queremos empreender com tal coisa, ou trabalhar com tal coisa, ou ficar em tal relacionamento, ou mudar para tal lugar, se a gente não começar por nós, a gente não consegue fluir o resto do ciclo da nossa vida. Porque esse conhecimento é de extrema importância. Daí eu até grifei aqui um pedacinho que ela fala sobre isso, né? Que esse ponto principal e inicial da fluxonomia é a percepção.
Então ela fala assim, a Lala Denzel, que escreveu esse livro: quando cada indivíduo se conhece melhor, confia em si e no outro. Muito difícil a gente confiar no outro se a gente não confiar em si mesmo e não se conhecer bem. Tem segurança suficiente para perceber, sem pânico, os desafios que enfrentamos. E também deixa de temer usar sua potência realizadora. Todos nós temos essa potência realizadora maravilhosa e usamos muito pouco dela. Existe muita falta de protagonismo ainda no nosso mundo. E isso é uma das coisas que precisa ser incentivada como antídoto a essa questão da alta tecnologia e como realização para a gente. Porque é só quando a gente consegue colocar esse nosso poder criador para fora que a gente consegue realmente se sentir muito realizado, né? Então, queria deixar a recomendação desse livro aqui, porque ele é uma excelente inspiração, fala muito dessa questão de tudo começa na percepção, até para que a gente possa criar futuros desejáveis. E o curso da Lala também tá rolando aí o fim da 5ª turma, quem quiser entrar ainda dá tempo. Mas é muito inspirador e uma ótima síntese do que está acontecendo nesse novo momento. E ela fala também no começo de como é importante que a gente tenha percepção do presente fora e em nós para que a gente possa realmente criar futuros desejáveis para nós e para o mundo, né? Que não é só para a gente. Gente, alguém tem alguma pergunta aí? Obrigada por quem está aí. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar, tá, gente? Bom, aí falando um pouquinho, retomando lá o que o Yuval Harari, que eu estava comentando no começo sobre o Yuval Harari, né? Ele fala que antes essas perguntas realmente filosóficas que a gente... só quem era curioso, estudava filosofia fazia, do tipo, qual é o sentido da vida? Será que realmente existe livre-arbítrio? Essas perguntas se tornaram práticas. São práticas nesse momento, porque como nós estamos nesse momento em que a tecnologia está nos empurrando, né? Ou a gente tem mais protagonismo, assume mais responsabilidade pessoal pela nossa vida, pelos nossos saberes, ou a gente vai virar fantoche na mão de tudo isso, né? Desse futuro aí, vai ter dificuldade de se colocar, de conseguir empregos, tem uma série de coisas aí que podem acontecer. Então, essas perguntas viraram perguntas práticas, que não são mais teóricas. E até vou recomendar para vocês assistir esses dias aí. Nós temos aí dentro da Fluxonomia uma lista de filmes recomendados, e eu vira e mexe estou assistindo um deles. E um deles é um documentário que está no Netflix, chamado I Am, Eu Sou. E é um diretor de Hollywood, super bem sucedido, famoso, que fez sucesso com filmes do Jim Carrey e outros. E que ele passa por alguma coisa na vida dele, ele começa a questionar, fazer perguntas parecidas com essas que a gente está falando aqui, né? Afinal de contas, a nossa cultura nos vendeu que o poder, que o status, que o dinheiro eram importantes. E ele descobriu que quando ele comprou a primeira mansão em Beverly Hills dele, ele descobriu que ele não estava nem um tiquinho assim mais feliz. Nadinha de mais feliz, né? E aí ele foi questionar isso, mundo afora, né, sobre essas questões aí do que realmente nos traz felicidade. E o que realmente nos traz felicidade, ele está dentro da gente. Ele tá, se a gente não buscar dentro da gente, a gente nunca vai descobrir o que é e a gente vai viver a vida buscando coisas fora da gente, né? Então, eu, por experiência própria, pelo caminho que eu tive na vida, eu sei disso porque eu já fiz muito isso. Então, a gente busca felicidade no doce que a gente come, na balada, na viagem. A felicidade existe só no sábado e domingo, porque de segunda a sexta a gente tem que trabalhar e não gosta do trabalho. Essa é uma discussão muito interessante, né? Por que a gente precisa não ser feliz durante 50, 60 anos? Hoje nem sabemos quando, né? Porque a gente não sabe mais se vai conseguir se aposentar, para daí ser feliz ali nos últimos 10, 15 anos que a gente nem sabe como estará até lá, né? Claro que a gente está vivendo cada vez mais, mas essa é uma discussão muito importante, que é interessante porque os jovens, né, essa geração Z e os millennials, eles já estão questionando isso agora. Eles estão ali com 17, 18 anos e estão
poxa, esse mundo não está fazendo sentido do jeito que está. Poxa, por que eu preciso fazer uma coisa que eu não gosto? Né? Eles estão ali com um tremendo conflito interno. Eu atendo algumas pessoas dentro da orientação profissional que estão nesse dilema, os jovenzinhos, ou que estão para entrar na faculdade, na escolha da faculdade, ou que estão logo após a faculdade e estão vendo que não é aquela faculdade que eles queriam, ou não é aquilo que vai garantir o trabalho que eles gostariam, ou de repente eles vão experimentar ficar presos lá 10 horas por dia num escritório e não era isso que eles gostariam. Então, tudo isso, oi Átila, oi Aninha, oi Maírta, queridos, tudo isso está trazendo, a gente está vivendo um momento que iminentemente a gente precisa buscar isso, né? Buscar esse autoconhecimento. Isso é algo que a gente não foi realmente educado a buscar. Eu concordo aí com a Ellen que no comecinho falou, a gente precisava ter autoconhecimento nas escolas. Eu concordo, desde o primário, gente, desde pequenininho, a gente precisaria ter quais são essas ferramentas de autoconhecimento, como que a gente pode aumentar nossa consciência, pensar mais por nós mesmos, ser mais autônomos, né? Ser mais autodirigidos. Tem umas linhas incríveis falando aí da educação autodirigida que eu gosto muito. Mas como que a gente pode ser mais protagonista da nossa história? Como que a gente pode criar a nossa história única? Porque todos nós somos únicos e temos esse brilho incrível que foi dado a cada um de nós como história única, com habilidades únicas, e a gente não honra isso que veio aí, né, com a gente, que chegou com a gente acaba olhando muito para fora, acaba ficando muito no que o mundo espera de nós e perde todo esse brilho. E quando a gente perde esse brilho, vou aqui falar um pouquinho o que são essas coisas que fazem a gente perder o brilho e que a gente precisa estar sempre examinando, né? Eu falei um pouquinho antes das crenças limitantes. Então, o que é crença, gente? Qualquer coisa que a gente pensa, qualquer pensamento que venha é uma crença. Então, quando eu penso, poxa, eu não sou capaz de fazer isso, né? Ai, putz, fazer live sozinha, será que eu consigo? Ai, meu Deus, isso já é uma crença limitante, é um pensamento que está te limitando, que está falando para você, não, você não é capaz, faz isso não. Como é que eu manejo isso? Como é que eu oriento meu pensamento para que eu me desenvolva sempre para frente, para que eu vá sempre no caminho da minha evolução, né? Então, sempre podendo fazer mais. E além das crenças, as crenças elas causam muitas autossabotagens, né? Então alguém pode falar assim, não vou participar disso não, isso não é pra mim, já desiste na hora, né? Já começa a se sabotar, de repente a conhecer muitas pessoas novas e abrir outras portas e a pessoa se sabota. Eu gosto muito de usar a metáfora de quando a gente está criando alguma coisa, né? Quero criar alguma coisa na minha vida. E aí eu coloco uma intenção, essa intenção é uma setinha para frente, né? Poxa, eu quero criar um infoproduto, quero criar um curso virtual, por exemplo. Coloco lá minha setinha para frente. E aí, o que eu falei ali atrás da Lala, a percepção do presente. Eu preciso perceber o que está me impedindo, quais são os pensamentos que estão me boicotando. De repente vem lá, você não é capaz disso, quem vai querer fazer o seu curso? Quem vai querer fazer... Espera um pouquinho, gente, apagou a luz aqui, pronto. Quem vai querer fazer o seu curso? Você não é empático, você não é simpático, você não isso, você não aquilo. Vem um monte de pensamento sabotador e, de repente, se eles forem suficientemente fortes, você desiste de fazer o que você ia fazer, né? Então, essa inteligência, que é além da inteligência racional, né? Você aliar a sua inteligência racional com essa inteligência do emocional, de controlar esses pensamentos boicotantes, controlar os seus sentimentos, as suas emoções, ele te leva para uma possibilidade de estar acima disso tudo, estar olhando acima disso tudo. E isso é muito, muito incrível, porque desse lugar que está acima desse julgamento todo que a gente faz da gente mesmo, a gente pode ressignificar muita coisa e a gente pode se desenvolver coisas novas. A gente está aqui na vida para aprender. A gente pode, poxa, tá bom, pode ser que a minha comunicação não seja nota 10, mas o que eu posso fazer a favor disso que eu quero criar? Posso fazer um curso de comunicação, né? Você pode sempre se desenvolver, sempre tem oportunidades. Só que a gente está acostumado a fazer o quê? Olhar para os dados históricos. Então a gente olha para o nosso passado
Oi, Thiago, tudo bem? A gente olha para o nosso passado e fica só dando força muitas vezes para aquilo que é ruim. Por quê? Aquilo que é ruim a gente ficou com a atenção presa, né? Como eu falei antes, a gente jogou para baixo do tapete. Então aquilo que é ruim a gente deixou lá. E as coisas boas a gente viveu plenamente, então elas não estão tão presentes. E aí a gente fica preso nesse passado, olha para as coisas ruins do passado, fica com medo de que elas vão se repetir, não encara elas e elas voltam, gente. A verdade é, elas voltam. E elas voltam, e elas voltam, e elas voltam, até que um dia a gente aprenda como lidar com elas. Então, eu diria até que a saga toda da nossa vida tem a ver com esse aprendizado. Esse aprendizado de lidar com a vida, de lidar com a gente mesmo, né? Não é sobre tudo que está acontecendo fora, e sim sobre o que está acontecendo dentro. E a gente ignora todas essas lições, né? Passa, de repente, uma vida inteira e não faz o que a gente realmente gostaria de fazer e não realiza o que a gente tem, que é um sonho que a gente gostaria de fazer. Isso é por quê? Porque a gente tem um mecanismozinho na nossa mente que é muito resistente a mudanças, principalmente. Então, quando eu estou falando de um tema como esse aqui, né, que eu comecei falando, os robôs vão saber mais do que a gente e tal, acho que muita gente já fala assim, meu Deus, eu não quero nem ouvir falar disso, imagina, né? Não quero nem pensar em que no futuro eu não vou ter mais meu trabalho, meu emprego, não quero nem saber desse assunto. Então a pessoa resiste, isso é resistência, né? É resistir a uma mudança que está vindo, ela está aí. Eu não vou nem falar que ela está vindo porque ela já chegou, né? Ela só vai ficar mais forte a cada ano que passa. E ela deixa esse problema para lá, embaixo de um tapete. Só que enquanto ela não lidar com aquilo, isso vai voltar e vai vir mais vezes até que ela lide, né? E é interessante porque quando a gente pensa assim no futuro, né, nas profissões de futuro, uma tendência muito forte é que as profissões de futuro sejam as profissões do cuidado. Foi até o tema da última live aí, a Tiane falou sobre isso, sobre cuidado. Né? Que é isso, profissões de cuidado? O líder, ele não é mais o líder hierárquico que a gente tinha aí tradicionalmente na empresa, e sim um líder servidor, facilitador, que está ajudando as pessoas também a se desenvolverem. A colaboração, que é uma das habilidades de futuro. Você só consegue colaborar quando você conseguir se conhecer muito bem e quebrar paradigmas velhos. Esses paradigmas são aqueles naturais. Na infância a gente só aprendia a competir, né? A gente não aprendia a colaborar, a gente aprendia muito mais a competir do que a colaborar. Tirar a melhor nota, passar no vestibular na frente de um monte de gente. Na verdade, a educação, infelizmente, até hoje é assim. Até lembrando sobre disso, eu quando assisti agora esse fim de semana esse documentário bem interessante, ele fala disso, né? O que acontece são as histórias que são contadas. Então, ele fala que a teoria darwinista, quando você lê Darwin no original, ele fala muito da teoria da evolução, como a competição da espécie e tal, né? Que o mais forte sobrevivia. Isso é 15% da obra dele. E nos outros 85% da obra dele, ele fala de colaboração, de amor, de que as espécies desenvolveram assim também, né? Que as tribos tinham toda essa colaboração, todo esse amor, tanto entre primatas como em outros tipos de animais, e a gente vê mesmo, quando estuda um pouquinho, que os animais eles têm uma colaboração muito forte para poder... Eles dão exemplos até nesse documentário, é bem interessante. Eles têm uma colaboração muito forte para poder decidir as coisas de um jeito colaborativo, democrático. Então isso é a nossa natureza. E a gente abandonou essa natureza porque a gente foi educado dentro de uma cultura de competição, de escassez, né, que não estimula nada disso, que são as habilidades de futuro. Gente, olha que coisa maluca, né? Então, Então é isso, né? Eu sou uma grande defensora do autoconhecimento, claro, eu trabalho com isso há muitos anos, mas eu não só falo sobre isso porque eu trabalho com isso, gente, mas porque eu experimentei muito na minha vida, eu sempre tive paixão por esse assunto, desde muito novinha, e posso falar do meu próprio exemplo, inclusive, né? Quando eu era
era menina, queria muito ser psicóloga. Na época do meu vestibular, nossa, meu pai foi lá, ele perdeu o emprego naquela época, ele foi lá, falou um monte pra mim, não, filha, você vai morrer de fome, você vai ser psicóloga? Tem certeza? Não, faz alguma coisa que vai te garantir um dinheiro, vê, entra numa empresa, tal. E eu, né, claro, queria agradar o papai, o que todo mundo naturalmente faz quando é criança, quando é adolescente, ou a maioria faz, né? Hoje em dia minha filha já não faz, mas mais ou menos, às vezes, né? Mas fui fazer administração, fui fazer comércio exterior, fui trabalhar, trabalhei no mundo corporativo durante 12 anos, mais uns 6 como consultora, e não nutri nada disso que era da minha essência. E agora, né, depois dos 40, que eu fiz uma mega retomada de quem eu era, do que eu realmente gostava, que é um pouquinho do que eu faço na orientação profissional com as pessoas, né? Primeiro passo é você retomar quem você era, do que você gostava, que fazia seus olhos brilharem, para que você descubra o que você realmente quer fazer. Quando a gente fala de propósito, não é mais do que isso, é uma direção, né? Qual que é a estrela que eu quero seguir? Para que caminho eu quero ir? Tem milhares de possíveis estrelas e cada um tem a sua, mas o que realmente dentro de mim me move, me dá vontade, me dá tesão de viver, de fazer as coisas, né? E é isso, né, gente? A gente abandona muitas vezes esses sonhos em detrimento do que o mundo está pedindo da gente. Então eu fiz todo o roteiro padrão de trabalhar em grandes corporações, estudar em boa faculdade, casar, nananã, até que eu comecei a desconstruir tudo isso, né? Fui empreender, separei, fui trabalhar, experimentar outros tipos de trabalho, experimentar coisas novas, conhecer coisas novas, conhecer inclusive a fluxonomia aqui que me ajudou muito nesse sentido. E hoje eu realmente posso falar que eu empreendo só com coisas que eu gosto, que eu amo. Deixa eu ver aqui que a Maria Clara botou umas notinhas aqui, deixa eu ver o que você escreveu. Darwin fala da capacidade adaptativa das espécies. Então, Maria Clara, é chocante como só a parte da competição é ressaltada na obra dele e não essa parte que é tão incrível, né? É realmente chocante porque tudo são as histórias que são contadas pra gente. Eu ia até trazer, Maria Clara me lembrou, trazer essa questão da mídia, gente. A gente ser crítico com o que a gente ouve na mídia, com o que a gente vê nas redes sociais, porque existe um elemento assim de fixar a gente, de doutrinar a gente numa cultura muito forte na mídia. Então as histórias que são contadas são as histórias que falam de submissão, de você fazer assim assado, de você ralar muito para ganhar seu dinheiro, de você competir, de você ser melhor, se diferenciar. Essas são as narrativas que a gente está acostumado a ouvir na mídia e de vários outros lugares e que a gente tem que questionar, né? Porque elas não são as narrativas que vão levar a gente para frente no futuro. Se a gente continuar com elas, como bem disse esse documentário que eu comentei, a gente vai não estar aqui em 200 anos, com certeza. Né? Gustavo, que acabou de entrar aí, foi até quem me indicou, me reindicou, porque o pessoal da Fluxonomia já tinha indicado aí esse documentário que eu estava comentando, o I Am, que é muito bom. Mas obrigada, gratidão. E, gente, acho que é isso que eu tinha para contar para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, acho que eu falei bastante assim das questões do porquê que a gente precisa mexer com o nosso autoconhecimento, por que a gente precisa questionar o que a gente ouve de fora, examinar, passar por um crivo interno, que é o nosso cinta, né? Uma coisa muito forte é a gente sentir se aquilo é verdadeiro pra gente e não simplesmente assumir as coisas como verdade, não importa de quem as coisas vêm, se é do nosso pai, da nossa mãe, do nosso filho. A gente tem que olhar no nosso crivo interno, na nossa sensação, o que é isso pra gente, né? Isso é de vital importância e só assim a gente vai conseguir expandir cada vez mais a nossa consciência para que a gente esteja, cada um de nós, melhor, podendo trazer nosso brilho para fora, mas também incentivando os outros a trazer o brilho para fora, podendo trabalhar em colaboração, podendo aprender, né, podendo estar cada vez melhor nesse mundo, né? E eu acho que esse é o futuro. O futuro é a gente usar, voltando no tema inicial, usar os robôs, a inteligência artificial, toda essa tecnologia para nos servir como humanidade, não para que a gente vire subserviente
a tudo isso, assim como a gente já é, a cultura, as regras, as coisas que a gente ouve desde criança. E aí, vamos finalizando, eu vou só me apresentar para quem não me conhece, Daisy Klein. Eu trabalho com orientação profissional, voltada a essa visão de futuro, né? Já voltada a essa visão de que o futuro está mudando muito, então a gente tem que fazer uma orientação profissional diferente, trazer todo esse potencial e esse brilho para fora, olhar para o propósito, o que realmente é bom para mim agora, para que eu crie uma jornada profissional que eu realmente queira, que realmente vá me nutrir, vá me fazer crescer, né? Pode não ser o ponto final ali, né? Quando eu falo de propósito, eu não estou falando de ponto final. Eu estou falando para aquele momento o que você sente que é o teu caminho, o que é que está te motivando. E isso é muito importante, né? E outra coisa é, quando eu falo de jornada profissional, nós temos que ser seres mais integrais. O que era uma coisa de passado também, que era ser um personagem no trabalho e outro personagem dentro de casa, né? Personagem esposa, personagem pai ou mãe. Gente, isso está cada vez mais fora de contexto, né, nesse futuro. A gente precisa conseguir integrar. Minha luz aqui desligou várias vezes, mas tudo bem, eu piso aqui, eu desligo ela. A gente precisa conseguir integrar melhor a nossa vida, melhor o nosso profissional e o nosso pessoal. Então, toda vez que eu vou trabalhar a orientação profissional, fatalmente as pessoas olham para elas e fazem uma bela revisão da vida delas e começam a perceber que tem outras coisas influenciando, as relações influenciando, as crenças que vieram do passado. E eu trabalho também há mais de 10 anos com um curso maravilhoso que é o curso Avatar. E aí sim ele ajuda demais a fazer essa faxina que a gente precisa, né? Em todas essas crenças do passado e todas essas impressões que ficaram, esses traumas e medos. O curso Avatar é um curso que faz, ele limpa todo o seu livro, né? Para que você possa começar a escrever uma história nova, realmente de protagonismo, de como você quer. E limpa todo o seu livro, não. Ele limpa as partes que você quer limpar, na verdade. São só as ferramentas, mas depende do seu uso. Mais uma vez, o protagonismo aí, né? Ferramentas maravilhosas, mas que se você não quiser usar, você não vai usar. Você não vai se beneficiar delas. E é isso. E quem quiser me conhecer um pouquinho mais, entra lá no meu perfil. Lá eu sempre posto coisas sobre os meus trabalhos. Pode entrar em contato também para a gente conversar um pouquinho. E agradeço muito quem ficou aqui até agora, quem esteve aqui mais cedo. Quem quiser, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí, né? E se não tiver, vamos finalizando aqui, tá bom, gente? Gratidão por vocês estarem aí e até a próxima. Beijos!